Você sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Nós temos o hábito de falar isso é bíblico, né? Para a gente viver a boa e perfeita vontade, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que vamos ler o texto para que a gente venha entender de uma forma mais profunda? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, aqui o que está falando em Romanos é: eu não vou me conformar com este mundo. No versículo anterior está falando assim, para a gente apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E logo em seguida ele continua com isso. Ou seja, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, eu só experimento ou só vivo ela se eu tiver uma transformação de entendimento e não me conformar com este mundo, com este século. Ou seja, eu não posso ser amiga do mundo. Eu não posso ser amiga das coisas que estão acontecendo nesta era, que vão ali contra os princípios da palavra. E eu só experimento essa vontade de Deus na minha vida se eu tenho a minha mente transformada. Ou seja, eu querer a vontade de Deus na minha vida, que ela se cumpra, não é apenas uma escolha, no sentido de uma escolha rasa e superficial, de ai Deus, não é apenas um sentimento, Deus, eu quero viver a tua vontade, não é apenas isso, é um alinhamento, é uma transformação de mentalidade. Se viver a vontade de Deus fosse tão fácil, Jesus não estava no jardim de Getsemane pedindo: Deus, se possível for, afaste de mim este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas nem sempre é a nossa vontade. Algumas vezes, a maioria das vezes vai estar aliada a sofrimentos e a dores que nós não queremos passar. Tá entendendo? A renúncias que nós não queremos fazer. Então, não é apenas uma questão de oração. Ai, Deus, eu quero ver a tua vontade. É uma questão de transformação no nosso entendimento. Ou seja, eu só vivo a vontade de Deus quando eu tenho um alinhamento com Ele. E como disse, viver a vontade de Deus não é fácil. Também, um exemplo bem claro disso é a oração de modelo que Jesus vai deixar quando os discípulos pedem, né? Ensina-nos a orar. E, ele vai dizer aquela oração, que é uma oração bem conhecida, o Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a vontade de Deus fosse tão fácil de ser vivida, tão fácil, vamos dizer assim, de ser feita, não seria necessário ter uma petição. Tá entendendo? Não seria necessário pedir esse alinhamento de céu e terra. Então Jesus vai nos ensinar como modelo de oração ali, que não é pra gente repetir como reza, mas para entender ali os tópicos, né? Já fiz live sobre isso, os tópicos da oração do Pai Nosso, para ali colocar os tópicos da nossa oração, para nos ensinar a fluir em oração. Então, se você se aprofundar para estudar ali a oração que Jesus deixa, o modelo de oração, você vai se aprofundar e você vai entender mais da vontade de Deus. Então, o Senhor está mandando te dizer através deste vídeo: para você experimentar a vontade de Deus, você precisa de uma renovação do seu entendimento. Então, a Bíblia diz assim: não se conforme com este mundo. Aí você deve pensar: nossa, tem que transformar o mundo. Não, não. Transforme a tua mente com a renovação do teu entendimento. Aí você começa a viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, e aí é uma transformação ao redor. Paulo mesmo vai falar acerca disso, que ele fala assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Aí ele fala assim, levando todo pensamento cativo a Deus, guerreando contra tudo que se opõe, que se levanta, contra os pensamentos de Deus, contra aquilo que Deus já estabeleceu, depois de ter cumprido toda a nossa obediência. Ou seja, Paulo está falando assim, as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ele falou assim, para destruir tudo aquilo que se opõe contra o pensamento de Deus. Depois de eu ter cumprido toda a minha obediência. Ou seja, eu só posso destruir aquilo que se opõe contra Deus depois que eu tiver uma vida de obediência, de submissão. Então, eu só consigo destruir, só tenho autoridade para ir combater contra a heresia, combater contra o falso evangelho, contra a distorção da palavra, coisas escancaradas até coisas sutis, depois que for cumprida toda a minha
obediência. Que aí eu vou estar experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, por isso que eu sempre falo, não é só chegar e pregar. Não é só chegar e sair falando de Jesus. Tem que ter um alinhamento de céu e terra. Tem que ter um alinhamento entre você e Deus. Tem que ter uma renovação de mentalidade. Tem que ter uma mente de Cristo. Tem que ter uma mente cativa a Ele. Entendendo quais são as armas certas. Entendendo a forma de guerrear. Entendendo a forma de se posicionar. Tá entendendo? Então, se você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário que você tenha essa renovação no seu entendimento para que você possa experimentá-la. Pegou essa palavra pra tua vida, é muito séria, nos aprofundamos agora, né? Para que a gente venha entender que não é só questão de um desejo do coração, não é só questão de pedir de uma forma superficial, em oração, mas sim nos alinharmos com aquilo que Deus tem para nossa vida. Amém? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu orar por você e você vai pedir esse alinhamento, nós iremos pedir. E nós temos certeza que Deus vai começar a transformar a nossa mentalidade. Pai, a tua palavra mesmo vai nos afirmar aqui em Romanos, meu Pai, para que a gente venha experimentar, Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É necessário, meu Pai, alinharmos, Senhor, a nossa mente, ter uma renovação da nossa mente. Então, coloca a mão sobre a tua cabeça, Pai, renova a nossa mente, o nosso entendimento, nos alinha, Senhor, com aquilo que o Senhor tem para nós. Alinha, meu Pai, as nossas emoções, as nossas decisões. Nós queremos, meu Pai, estar no centro do teu querer, da tua vontade. Não queremos mais, meu Pai, viver para nós, para os nossos desejos. Porque em Tiago vai dizer, meu Pai, pedis, pedis, não recebeis, porque pedis mal, para gastar com vossos próprios deleites. Você, Tiago, fala de oração egoísta. Meu Pai, quantas vezes, meu Pai, nós estamos assim, nós não queremos viver a tua vontade, nós queremos viver a nossa vontade. Mas que neste momento, meu Pai, venha ter um alinhamento, para que venhamos orar da forma correta, para que venhamos, meu Pai, pedir da forma correta, para que venhamos, meu Pai, verdadeiramente experimentar a tua vontade sobre a nossa vida. Assim eu oro crendo que alinhamento terá. Assim eu oro crendo que despertamento terá. E nós viveremos a tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Nós iremos experimentá-la na terra. E mais uma vez o teu nome vai ser glorificado e exaltado através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e fique na paz. Se esse vídeo falou contigo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, para que outras vezes também venham ser alcançadas pela palavra, assim como você foi. Que Deus te abençoe e deixe o Senhor renovar tua mente, para que você venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fique na paz.